Atenas agora, aulas 23 e 24. Vamos ver agora Atenas. Nós já vimos Esparta e agora vamos ver Atenas. Século 7 a.C. Em Atenas também, como em Esparta, aconteceu o crescimento populacional acelerado, muito rápido, né? Não só em Atenas e Esparta, mas em outras regiões. Mas Atenas e Esparta, nós estamos dando uma maior atenção no nosso estudo. Faltou alimento, escassez de alimento, e eles também estavam muito endividados ali em Atenas, chegando ao ponto das pessoas se venderem como escravos para pagar dívida. A terra ali também na região de Atenas não era fértil, praticamente era uma terra quase que estéril, não era fértil. A economia de Atenas era baseada no artesanato, visando o comércio, para o comércio. Os eupátridas, pessoal, eles eram chamados de os bem-nascidos. Eles estavam lá no topo da sociedade, eles estavam lá em cima no bolo, na parte do recheio, dos morangos, do chocolate, eles estavam lá em cima. Então, lá em Atenas, o topo da sociedade, a nobreza era chamada de eupátridas. Eles eram os bem-nascidos. Os homens livres estavam logo abaixo deles. Eles eram pequenos, eram dois tipos, os homens livres. Os georgoi, que eram os pequenos proprietários e artesãos, certos? Eles eram chamados de georgoi. E os trabalhadores rurais e urbanos, que eram chamados de tetas. Os estrangeiros, pessoal, que estavam na camada de baixo, eram chamados de metecos. Eles eram livres, mas não tinham direito nenhum, nem direito civil, nem direito político. E lá embaixo mesmo, no farelinho do bolo, estavam os escravos, que era a maioria da população de Atenas, como em Esparta também, que chegava a 80, 85%. Em Atenas existiam poucos grandes senhores. Quem eram os grandes senhores? Eram proprietários, não era de grandes lotes de terra, não. Eram proprietários de pequenos lotes de terras, ou pequenas oficinas, lojas, e eles tinham alguns escravos ao seu serviço. Então, os grandes senhores ali de Atenas, eles tinham uma pequena oficina, uma loja, um pedacinho de terra não muito grande, mas ele tinha escravo ao seu serviço. O artesanato, pessoal, e o comércio possibilitou o enriquecimento dos georgoi. Vamos lá, os georgoi? Voltando aqui, eles eram pequenos proprietários e artesãos. Eles faziam tudo pensando no comércio, né? Então, o artesanato, né, que gerava o comércio, possibilitou os georgóis a ficarem mais ricos, a enriquecerem. E aí começou um conflito, porque os eupátridas, que eram os bem-nascidos, né, eles não estavam gostando disso, né, dos georgóis subirem na sociedade. E os tetas também queriam participar do governo. Os tetas também queriam ter melhores condições de vida. Então começou um conflito ali. O georgoi estava bem ali, né, no meio do bolo, né, não muito no meio, mais para cima, mas ele estava ficando rico, então ele estava querendo fazer parte da elite também da nobreza. E os tetas queriam também subir, queriam ter melhores condições de vida, maior participação. Então isso gerou um conflito ali. E aí surgem então os reformadores. Os reformadores, com o surgimento da democracia, surgem os reformadores. Quando surge a democracia, foi o principal resultado das reformas, que durante um século e meio ocorreram. Reformas sociais e políticas que buscaram neutralizar os conflitos que estavam agitando Atenas. Então, todas as camadas da sociedade ali em Atenas, elas estavam em conflito. Então, com o surgimento da democracia, a democracia foi o resultado das reformas que tentaram neutralizar, que tentaram acabar com esses conflitos. 621 anos antes de Cristo, surge o primeiro código de leis escritas.
atribuído a Dracon. Ele se tornou famoso porque ele era muito severo, esse código. Por exemplo, roubar um repolho podia gerar uma pena de morte, poderia levar à morte. Então era muito severo esse primeiro código escrito de leis que é atribuído a Dracon. Provavelmente esse reformador foi quem fez. Então era muito severo. Um outro reformador, vimos da Dracon, um outro reformador foi Solon. Ele pertencia já à nobreza e ele fez uma constituição e um programa de reforma social, como o fim da escravidão por dívidas. Lembra que eu falei quase agora que ali em Atenas surgiram tantos problemas que as pessoas estavam se vendendo para pagar dívida, se tornando escravos para pagar dívida? Solon vem e faz um programa de reforma social para que isso não aconteça, para que não tenha mais escravidão por dívidas. E a definição de renda como critério da cidadania também. Atenas foi uma das primeiras sociedades a quebrar a tradição da linhagem. O que é linhagem, pessoal? A posição de um indivíduo dentro da sociedade dependia do seu nascimento. Os eupátridas, que eram os bem-nascidos, só eles eram os nobres. Ali em Atenas, com essas reformas sociais, principalmente política, acaba isso. Então não é só quem é nobre, só quem é bem-nascido e filho de bem-nascido e neto de bem-nascido e bisneto de bem-nascido é que pode estar lá em cima no bolo, ali no recheio do bolo, na parte mais gostosa. Não, eles começam a quebrar isso. Por quê? Porque o comércio começou a gerar riqueza. Então, criava novas elites, não dava mais para ser só os nobres que vinham de geração em geração. Agora os comerciantes também eram ricos, né? E criavam-se novas elites. E os maiores beneficiários das reformas, pessoal, foram os ricos. E os mais pobres continuavam numa situação crítica, né? Eles continuavam insatisfeitos e essa situação de insatisfação e situação crítica levou ao surgimento da tirania.